Boa noite a todos. Sirlene, peguei o finalzinho, gosto muito de Cornélio Pires, tá? Muito legal, do que eu consegui perceber, tá? A nossa saudação aos amigos, tem visto os colegas aí, os recém-chegados, que na verdade não se foram, né, Rodolfo? Não é isso, Júlio? Já estavam conosco, Lísia, e é só um reencontro, e haverá reencontros sempre, felizmente. Graças a Deus. Eu acho que muitíssimos de nós tivemos a prática com o trabalho de grupo jovem, né? E uma questão que um eu casal... estou na reunião agora, a Consola já está lá no quarto. Olha lá com ela o que acha, talvez Aí, um olha discorde seja legal. Teve uma época em que um amigo que era de um casal, assistente do nosso grupo jovem, ele me disse assim, eu era da equipe de novatos, né? Aí ele falou para mim assim, olha, no caso de trabalho com novatos, a gente faz o seguinte... antes um pássaro voando do que 2 pássaros na mão. O novato aqui é a prioridade, tá? E dentro do ambiente de novatos, a prioridade didática nossa hoje será com aqueles novatos das letras evangélicas, porque é um estudo mais de ordem didática. Alguns estudos que nós trazemos, às vezes, são mais abstratos, são mais assim... com questões comparativas, ciências, fica parecendo que a gente tem esse conhecimento, mas é porque a gente pega vários amparos, né, para ver se faz entender. No caso nosso, hoje, nós estamos com um tipo de estudo que é mais de ordem biográfica e interpretativa. Só que, para ser biográfico, nós teremos que ser bastante didáticos, para localizarmos bem os personagens de que trataremos, em que contexto, em que sentido eles se diferenciam, com proposta de que entendamos um pouco o que teve de marcante da citação de cada um deles e que, ao final, nós possamos relacionar conosco, que é sempre o objetivo maior do estudo, tá? Então, primeiro, aquele zoom. Só o início é que é repetitivo, tá, gente? O primeiro zoom nosso é o seguinte, aproximação. Zoom é estrangeirismo, mas a gente está cheio de estrangeirismo, então tem que estar traduzindo, o pouquíssimo que sabe. Mas essa aproximação a gente já falou, a gente pega a questão da escrita, as literaturas, a literatura religiosa, na literatura religiosa a bíblica, a Bíblia é dividida entre Antigo Testamento, Novo Testamento, o fator divisório é o nascimento de Jesus, e o Novo Testamento oficializado, porque há outros livros, né, que foram discutidos, se seriam ou não considerados, ditos apócrifos, mas que não diz bem do que se trata. Mas do que foi oficializado, então, nós temos inicialmente 4 evangelhos. 4 livros, que evangelho significa boa nova. No Antigo Testamento é a Gênese. No Novo Testamento, os evangelhos inauguram esse testamento. Depois vem Atos dos Apóstolos, que vai seguindo, tem as cartas e tal, chega até o Apocalipse. Bem, o que se refere diretamente ao nosso estudo são esses 4 livretos do início do Novo Testamento. Eles são atribuídos, assinados pelos seguintes autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, algumas questões didáticas, porque se cair na prova depois de intervalo de Natal para Ano Novo, as pessoas... Pergunta que a gente tem, às vezes, fica assim, esse João que está aí é o João Batista, que foi decapitado? Não. Por isso é que ficou conhecido como João Evangelista. Olha que coisa inteligente que eu vou falar. João Evangelista porque ele escreveu o Evangelho. Vocês nem imaginaram isso, né? Batista porque batizou. Então, tem o João Batista e o João Evangelista. Outros perguntam assim, o João Batista foi um dos 12 discípulos? Não. No início da aparição pública de Jesus, ele era tão importante que ele legou para nós, inclusive os discípulos que o seguiam, e ele já deixa claro, eis aquele do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, vocês devem seguir a ele. Os discípulos se sentiram órfãos e perguntaram, olha, ele pediu para perguntar para que eles tivessem percepção da profundidade, da grandeza, da imensidão evolutiva de Jesus. És tu aquele que deveríamos seguir ou estamos esperando ou devemos esperar outro?
Jesus disse, ide dizer a João Batista, ele já sabia, né? Ide dizer, os cegos veem, os surdos ouvem, mesmo assim falando para eles assim, olha, vocês vão começar a enxergar e ouvir. Aí eles levaram o recado que era para eles, e acho que como João Batista fosse receber uma surpresa, né? Nada. Então, João Batista, se Estevão é o primeiro mártir cristão, mas se nós vamos pensar, João Batista também tem um nome aí que a gente não sabe. É o primeiro mártir do Novo Testamento, talvez. É questão de palavra, porque João Batista também foi mártir cristão. Mas é curioso, porque nós vamos falar, não é de figura de ponta, assim, né? Se a gente for pensar aqui, João, sim. Quando nós vamos pensar nas grandes figuras do Novo Testamento, é muito comum, eu, por exemplo, não consigo imaginar sem, na ponta dos dedos é a expressão meio antiga, entreguei a idade, todo mundo é jovenzinho, né? Mas eu não consigo imaginar fora do horizonte Maria, Paulo, Pedro, a gente que é espírita conhece Estevão, né? Quem não conhece ia falar João, é difícil sair disso. Nós vamos falar de figuras coadjuvantes. E por que isso é importante? Porque queremos chegar em nós, tá? Então, João Evangelista, que não é o João Batista, Mateus, Marcos e Lucas, os 4 evangelistas, nosso título. Eles estiveram todos com Jesus e eles pegaram uma cadernetinha e foram anotando. Não tinha caderneta na época. Parece uma coisa boba, gente, mas é uma coisa que é complexo para a gente imaginar, né? Foi muito esforço, muito sacrifício, muito ônus, muita renúncia material para que existissem esses textos, para que chegassem até nós. É bacana, a gente em casa, né, vendo texto assim, programa sobre arqueologia, né, paleontologia, bacana. Tudo bem, quando a gente vê o Pacto dos Dinossauros, aí a questão da paleontologia já muda um pouco. Mas a arqueologia, não tem Indiana Jones. Eu sou meio avacalhado, tá, Rodolfo? Eu vou do meu jeito. Minhas fontes, eu não falei hoje, quando tem muito novato, eu não falo da turma de Cebolinha, eu ainda maneiro um pouquinho, só devagarzinho, tá? Então, do ponto de vista arqueológico, parece simples, né? Encontrou lá um resíduo, um fragmento. Imaginemos o que significava na época obter esses materiais, geralmente pergaminhos, que os papiros já tinham sido inventados, isso eu estudei foi hoje, tá? Só para impressionar. Mas os pergaminhos, um tipo de couro, que era preferível, porque ele não era tão, palavra bonita, susceptível à umidade, significa ele podia molhar. É isso, traduzindo. Imagina você escrever num papiro e o texto. Imagine você ter um exemplar, porque quando Paulo e Barnabé foram assaltados naquela floresta lá, o desespero de Barnabé, ele ficou hesitante. Hoje a gente tem medo de entregar celular, né? Para Barnabé, o receio é entregar o exemplar do evangelho. Paulo foi entregue para ele. Ele falou, mas Paulo, entregue para ele. Paulo quis dizer mais ou menos assim, mas isso é a nossa vida. A nossa vida é a gente falar, porque literalmente, melhor entregar para eles. Eles estão querendo esse mapa do tesouro e entregou. Mas a preocupação de Barnabé era perder um exemplar daquele. Imagine, um escrito em pergaminho, guardado, e o escrito que foi dado a Estevão depois foi entregue a nada mais candidato primeiro Estevão e depois foi parar em Saulo. Simplesmente essa foi a migração desses pergaminhos. É claro, o volume, eu não sei bem, mas outra vantagem do pergaminho, por ser macio, podia ser enrolado. A gente imagina assim, então tinha a coleta que Saulo fez, né? Paulo para a igreja de Jerusalém, dá a impressão que ele chegou ali, pediu dinheiro e fez uma transferência por Pix, né? Imagina, primeiro é conseguir arrecadar esse dinheiro, depois a maneira de guardar e depois andar carregando esse dinheiro, inclusive em navios. Claro, a gente é espírita, a gente não fala mal dos nossos irmãos, né? Tudo bem, mas tinha umas turmas em navio que são tipo a gente antigo, assim, olha, hoje nós somos assim, agora imagina antigamente. Imagina as companhias de viagem, os que ficavam acordados. Então, imagina o que significava transportar esse dinheiro sob a responsabilidade de ter sido confiado aos doadores e aos que nos incumbiram de fazer esse transporte com honestidade. Porque
Estava lavrando lá livros de contabilidade? Também não. É muita coisa assim que é na base da confiança, da fé, da consciência. Da retidão não roubarás. Isso era o que estava em conta. Então, quando Paulo designava alguém, era um posto de honra, e ele confiava, quando ele escreve aqui a questão dele, confia minha alma e tal, quando ele escreve com aquele poder literário de Paulo, né? Se pudesse, eu sei que vocês teriam arrancado os próprios olhos para me curar, né? A expressão, olha a força de expressão de Paulo, tá? Então, o ambiente da época, com esses pergaminhos, o que queremos dizer é que isso foi uma missão importantíssima, sacrificada, onerosa, coletivamente construída. Não é uma questão de gráfica, de reprodução, só pode vocês pensar assim, do jeito que está o nível, está abaixo, daqui a pouco vai falar que não tinha scanner na época, né? Nem digitalização, não vamos chegar a esse ponto. Uma vez eu fui fazer uma palestra, até hoje eu lembro, a pessoa falou assim, vai precisar de alguma coisa? Aí eu falei, não, se eu tivesse, eu não sei onde que eu tirei o negócio, que eu falei assim, não vai precisar não, que eu não vou precisar nem de estêncil, eu ainda fui estenógrafo, sei lá, um negócio desse tipo assim, a pessoa era novinha, né, mostrar, não entendi. Aí eu falei, ótimo que você não entendeu, deixa para lá, eu não falei isso, tem que falar data show, né, gente? O data show também já está superado, sei lá. Então, nós temos figuras proeminentes e nós temos esta missão importantíssima que nos foi legada e que eu acredito, espero que tenha sido fixado. Os livros iniciais registrados, os evangelhos, as boas novas, são o quê? Os registros sobre a vida de Jesus. Imagina só, se Gandhi vira e diz assim, poder-se-iam perder todos os livros do mundo, se perder o Sermão do Monte, nada se terá perdido. E para mim, basta as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças para mim são as pílulas das máximas. Ali tem tudo do que a gente mais precisa. Tudo que a gente imaginar que nós estamos complicados na humanidade é a falta de bem-aventurança, gente. Porque se tiver mansidão, pacificação, humildade, pureza, sede natural de justiça, não é sede misturada com orgulho e com raiva, tá? É sede que se sacrifica, que se abnega, que se devota, que é caritativa, tá tudo ali. Mas aí a gente fala assim, a importância do Sermão do Monte. O Sermão do Monte são capítulos do Evangelho de Mateus, por exemplo, a partir do capítulo 5. Todos estiveram com ele? A pergunta anterior. Não. Então, vamos lá. Quais estiveram com ele dos 4 evangelistas? Gente, se isso cair na prova, vai estar verdadeiro F. Esteve com Jesus. Marque os que estiveram com Jesus. É assim que o professor faz, né? Fazemos. Mateus esteve com Jesus. João Evangelista esteve com Jesus? Marcos não esteve com Jesus fisicamente. E Lucas não esteve fisicamente com Jesus. Ah, mas como assim? Eles escreveram a vida de Jesus, 4 e 2 não estavam com Jesus? Foram o quê? Biblioteca? Não. Veremos. Então, dos que estiveram com Jesus, Mateus e João, não estiveram? Marcos e Lucas. Como chegaram? O ofício deles, qual era a ocupação de cada um deles? Mateus, ele era coletor de impostos. Gente, primeiro eu vou falando assim de cada um, e as pessoas vão relacionando. Aqui eu fiz umas colunas, mas eu não vou ficar preocupado em ficar mostrando, porque fica meio chato ficar lendo. E a gente lê o que está para o final também e desanima, né? Vai chegar em nós. Então, Mateus era coletor de impostos. O que significa isso? Significa que, olha, imaginem o clima. Os romanos estabeleciam tributos que os judeus deveriam pagar. Os ricos poderiam comprar a cidadania romana para ter uns privilégiozinhos, uma qualidade de vida, como nós chamaríamos. Na época não tinha IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, não. Era isso, era com cidadania romana. Tá? A pessoa podia comprar isso ou ter de nascimento. Paulo tinha nascimento. Saulo, né? Esses tributos, os romanos pegavam diretamente? Não. Eles empregavam, contratavam judeus
que atuavam nessas funções, publicano e funcionário dele, coletor de impostos. Na hierarquia, para nós entendermos melhor, Zaqueu era como se fosse um chefe do coletor de impostos, de Mateus. Não que se conhecesse, é dizendo que Zaqueu estava num posto superior, meio assim respondia pelos funcionários dele, vigiava, punia se necessário, garantia os tributos. E o coletor de impostos, e a pessoa podia colher, furtar, desviar, ninguém era louco, em sã consciência, de descumprir as determinações de Roma. Resumindo, tá? O que estava decretado tinha que acontecer. Agora, imagine que fôssemos nós na época, judeus, tivéssemos que pagar impostos aos nossos dominadores e o nosso companheiro de condomínio, de bairro, etc., trabalha para eles para pegar nosso dinheiro para entregar para eles. Deu para entender o clima, que maravilha que era? Com quanto amor que lhe dava Mateus, que vida que o cara levava. O que é que aconteceu para nós encurtarmos a conversa, tá? Quando Jesus chega para Mateus e ele está numa banca de coleta de impostos, para mim é curtíssimo, um dos versículos mais expressivos do Novo Testamento. É quando está escrito assim, Mateus diz, Jesus chegou até ele e disse, segue-me. Mateus, largando tudo, seguiu. Vamos fazer um contraponto, um contraste com o jovem rico. O jovem rico, quando Jesus chamou, foi, eu faço isso também eu faço, isso que tal, desde a infância. Mas quando Jesus pediu, então falta uma coisa, dar os seus bens aos pobres e me seguir. Aí foi, se entristeceu porque tinha muitos bens. E Jesus, né, é uma outra história. Mais fácil, um rico. É um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. No caso de Mateus, ele já largou tudo. Qual era a diferença? O jovem rico estava agoniado, mas a vida dele era materialmente boa. Mateus estava fazendo aquilo, aquele ambiente, era um tipo de ambiente de prostituição também. Ele se sentia prostituído, no sentido que ele estava traindo o povo dele para passar imposto para o outro, para ter uma vida melhor do que as pessoas que ele recebia. Imagina o ambiente. E quem podia... Eles podiam fazer alguma coisa contra Mateus? Não, quem poderia contra Roma. É terrível o ambiente de traição. Então, Mateus, parece que ele já estava naquela condição que ele não aguentava mais o que ele estava fazendo e se perguntando assim, eu tenho que levar essa vida? Eu imagino que o que precedeu a questão de Mateus, quando ele foi sabendo do messianato de Jesus, dos seguidores, e via as pessoas nas ruas, e Jesus começou a falar de uma pobreza, de um desprendimento, de um reino dos céus, de uma salvação, de um Deus de amor. Mateus olhou bem aquele ofício dele e falou, para quê? Qual a importância disso? Por que eu estou vivendo isso? Acho que ele pensou assim, se me chamar, eu vou. Olha, até surgiu uma expressão, a gente acha que essa expressão surgiu hoje. Eu não queria comentar, não, porque essa erudição assim a gente guarda. Tem gente que não vai acreditar, não, mas sei que vocês vão acreditar no que eu vou falar. Olha, aí foi que surgiu a expressão que Mateus escreveu assim, não apareceu no Evangelho, não. Jesus chamou e falou assim, já estou com a roupa de ir. Foi assim que Mateus falou. Eu estou falando. Eu acho espetacular Mateus virar e falar assim. Ele mesmo escreveu a primeira pessoa, né? Olha lá, me chama que eu vou, sonho meu. A companheira. Então, imagine, acho que Mateus estava assim, se esse Messias me chamar, eu vou. Isso aí, eu já estou pronto. Chamou, ele foi. Ele não falou assim, amanhã, depois, vou pensar, vou resolver umas coisas em casa. Mateus teve o mérito porque teve, olha só, Jesus chamou alguém para comparar. Por isso que Mateus está sendo um dos protagonistas do nosso estudo. A pessoa falou assim, Jesus falou assim, segue-me. A resposta de um foi assim, deixa-me primeiro enterrar meus pais. Jesus, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, segue-me. O argumento de Jesus, deixe que os mortos, os zumbis, os superficiais, os personalistas, os iludidos, enterrem seus mortos. Mortos enterrando mortos, cegos guiando cegos. Mas quanto a ti, segue-me. Ele não precisou explicar isso a Mateus, ele disse, segue-me.
Mateus escreve, é bom porque ele escreve em primeira pessoa, gente. Largando tudo, o seguiu. É gerúndio, mas o que eu estou dizendo é que a pessoa que viveu escreveu como foi. Ele me chamou e eu fui. Isso é arrebatamento. Percebem que Mateus ele é coadjuvante, mas olha, percebam só que poder, né? Porque José, por exemplo, ele, de Maria, não é dos evangelistas, só para entender a didática. José teve receio de receber Maria, mas quando o anjo avisou, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela se opera é obra do Espírito Santo, José automaticamente aqueceu, cedeu e vivenciou a vida com Maria, aceitando, defendendo, ia desistir dela em segredo, corretíssimo, trabalhador, simples, discreto, tudo. Agora, da vida de José, a gente não tem muita notícia depois disso, não. Ele foi pai, trabalhador, carpinteiro, seguiu o pai. Mateus topou um protagonismo diferente. Ah, mas o que ele fez além de ter seguido a Jesus de repente entre os dois? Deixou o evangelho para nós. Tá bom? É pouco? Quanto tempo isso despendeu? Quantas forças? Quantas forças de escrita, de levantamento, de organização de dados, que o dele é classificado assim. Tem gente até que achava assim, será que o Sermão do Monte existiu mesmo ou foi uma reunião das máximas de Jesus? Os detalhes dão a entender que aconteceu sim, porque ele foi narrando, né? E se chegaram, e abrindo a boca disse, e muitos já não andavam com ele, vocês não vão, a quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, teria que ter sido uma capacidade, uma construção, né, de narrativa que a gente fala, de literatura, muito poderosa. Parece que ele foi narrando, né? Aí o Rodolfo já contribuiu lá com Humberto de Campos, em Boa Nova, comenta. Por isso é que é bom a gente ter que minha mãe chamava os catedráticos. Catedrático é aquele que você chuta, ele vem e põe em chão. Rodolfo, você fica, me ajuda aí, tá, Rodolfo? Estou gostando desse negócio. Aí, Mateus foi de uma vez. Qual era o ofício dele? Coletor de impostos. Qual era o ofício de João, evangelista, que também esteve com Jesus, quanto Mateus? Pescador. Né? Tiago e João, Pedro e André. João era pescador. Eles tinham o mérito de que eles esperavam nas escrituras a vinda do Messias, que não sabiam como seria. E em que sentido que João Evangelista se caracteriza? Ele é impulsivo. Jesus o chama filho do trovão. Já estudamos João Batista, João Evangelista, quando citamos as chamas e tal, né? Mas ele João Evangelista, ele é arrebatado, ele é atirado, ele é impulsivo de um jeito, ele é passional, gente, no sentido poderoso do fogo que a gente fala isso, só para nós termos ideia do quanto, tá? Mateus já havia tido algum tipo de convite, não se tem notícia, ao que parece não, porque parece que eles tinham notícia, sabia da vida de Jesus e prontamente aceitou. Então, vamos lá, João Evangelista, só para a gente ter ideia de alguns trechos que a gente já citou, ou alguma coisa que seja nova. João Evangelista, por exemplo, que uma vez ficou tão... Ele é que deitou o peito na cabeça de Jesus, quando achou que Jesus estava anunciando a morte, seria entregue na mão dos homens, ele deita a cabeça no peito de Jesus, consternadamente. Ele era chamado para situações mais, assim, íntimas, né? Ele, Tiago e João. Por que isso é bom? Ele, Tiago e Pedro. Porque ele escreveu, então ele presenciou a transfiguração, algumas curas. Então, em loco, né? Pelos sentidos, ele registrou situações importantes, curas, né? João Evangelista, ele era de um tal modo arrebatado, Jesus o chamava brincando, filhos do trovão, né? Aquela história que a mãe veio falar, permite que os meus filhos fiquem, quando estiveres no teu reino, uma à sua direita e outra à sua esquerda, aquele clima complicado. Ele que escrevia, o discípulo que Jesus amava, e tal, ele que escrevia isso, né? Mas João Evangelista, por exemplo, que uma vez Jesus não foi bem recebido numa cidade, por que nós estamos falando isso aqui, repetindo, falando do texto? Porque não se separa o texto da subjetividade de quem escreve, nem na mediunidade. O psicógrafo, numa certa medida, participa na obra, né? Quando ele é muito mecânico, mas tem um repertório, que ele tem lá vocabulário tal, que impõe mais ou menos dificuldade ao espírito que dita, que escreve.
né? Então, tem muito elemento pessoal do médium participando na obra. A espiritualidade tem seus meios de fazer a obra melhor, né? Então, vamos. Aí, João Evangelista, ele era tão passional que uma vez Jesus entrou num lugar lá e não foi bem tratado, não. E Jesus era o ídolo de João Evangelista completamente, literalmente. Ele ficou tão enfurecido, não sei de onde veio esse espírito, quando Jesus não foi bem cuidado, que na hora da saída ele vira para Jesus, ele já devia ter conseguido conquistar uns poderes, né? Ele simplesmente fala assim, mestre, queres que nós façamos chover fogo e enxofre sobre essa cidade? Oh, meu Deus do céu! Porque a gente acha que é só aquela de Pedro que pegou a espada do soldado e cortou a orelha de Malcolm. A gente pensa que é só ele. Olha o que o João Evangelista propôs. Senhor, ele acha que ele pensou que Jesus ia fazer para esse, ó, já é. Tá suave, joga enxofre e fogo, né? Aí Jesus olhava e pensava, Senhor, gente, vai levar um tempinho, viu? Aí virava-se, o pai e o senhor somos umas, essa turminha vai dar trabalho. A gente fala assim como o professor tem hora, né? A gente fala assim, essa aqui vai levar um tempinho, um pouquinho mais de tempo. Bem, então João Evangelista, quer que façamos chover fogo e enxofre sobre essa cidade? João Evangelista que está no grupo, que uma vez está assim, Senhor, nós passamos por tal localidade e vimos alguns lá que expulsavam espíritos, demônios, e que batizavam em teu nome, nós proibimos. Aí Jesus pergunta, por que vocês proibiram? Aí, porque não está com a gente, não está com o senhor, não é dos nossos, ciumeira, né? Ciumeira. Jesus falou assim, quem não está contra nós, está por nós. Jesus dizendo assim, se eles conseguem é porque Deus permitiu. E nós vamos explicar. Aquele apego era complicado, porque aquilo atrapalharia até mesmo na pregação de Paulo aos gentios. A inclusão das crianças, deixar vir as minhas crianças pequenas, porque Deus é o reino do céu. As mulheres, como a mulher do poço. A prostituta, como aquela teus pecados, eu sei que são muitos, te são perdoados, vai, não peques mais. Aquela mulher que seria dilapidada, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, aquele trabalho que Jesus estava fazendo com João Evangelista era importantíssimo, porque ele estava sendo preparado para ser essa maravilha, até de Francisco de Assis. Mas vamos pensar menos que isso. Olha só. João Evangelista não escreveu apenas, como se fosse apenas, o Evangelho. Ele escreveu o Apocalipse, aí nós estamos falando do médium do fogo. Cercado de água na ilha de Patmos, inspirado na sua médium poderoso, com visões, destemido, registrando um texto apocalíptico, foi dada a ele a honra de ser o último a desencarnar, né? Em condição de exílio, que era dificílimo, e trabalhando. Que têmpera, que espírito, né? Poderoso. Então, também esteve com ele. Marcos é uma figura interessantíssima. João, o ofício dele era ser pescador. O trabalho do jovem João Marcos, fundamental. Também falando de João Nunes, quando João dá conta de lidar com o óleo fervente, né? Até temos um estudo que a gente fez sobre Joões, até a sugestão, porque ele detalhou só a questão de João, e coincidentemente a gente estudou, valeria a pena. E aí já me ajudaram com a fonte, né? Excelente. Então, Marcos, ele era novinho, né? Tipo, jovenzinho. E como que ele aparece? Jesus já não estava fisicamente entre nós. João Marcos, a gente tem que entender o contexto familiar dele. Olha, Jesus já não está conosco e tem os seguidores. Um dos seguidores, simplesmente, Paulo de Tarso, que é uma outra história que, se for contar a história de Paulo, à noite acaba literalmente. Ele tinha um companheiríssimo, Barnabé. Barnabé, gente, era simplesmente, para vocês terem ideia da importância dele, quando Jesus chamou Saulo, e Saulo se apresentou aos cristãos, havia dúvida se Saulo tinha mesmo se convertido ou se o perseguidor estava fingindo. Ficou aquela polêmica na igreja, aceitaram ou não aceitaram trazer o lobo para o nosso aprisco? Será que ele se converteu? E se houver um erro? Aí acabou o cristianismo, seremos esmagados. Ele está perseguindo, ele está massacrando, torturando, exilando, apedrejando. Barnabé foi um dos defensores, junto a Pedro. Pedro diz, olha,
morreremos em nome do Cristo. Melhor morrer acreditando no amor do Cristo, capaz de converter um Saulo, do que a gente desconsiderar a vontade do Senhor e aceitar. Barnabé foi um dos defensores. E Barnabé, depois que Saulo ficou anos lá refletindo em Saulo, estudando o Evangelho, então, foi Barnabé que foi lá chamar Saulo para fazer parte da comunidade, dos serviços da comunidade e das pregações. Esse é Barnabé. O que isso tem a ver com João Marcos? Barnabé era tio de João Marcos. Aí o pessoal que está preocupado com a prova, eu falei brincando, viu, gente? Então, assim, ó, eram 4. João Batista não é João Evangelista. 2 estiveram com Jesus e 2 não. Quais são eles? E tá parecendo pegadinha que trava a língua, não tá? Aquela pega. Barnabé, companheiríssimo de Paulo de Tarso, era tio de João Marcos. A irmã de Barnabé, para ficar mais complicado, Maria Marcos, era mãe de João Marcos, agora melhorou, porque Marcos e Marcos, né, gente? Um dia, Barnabé passa com Paulo por lá em meio a uma viagem, e tudo que a mãe quer é o bem do filho. E o tio, quando é bom, quer que o sobrinho seja bom. Eu sou fã da história de Marcos, porque nós vamos falar de nós depois, no final, ao final. A mãe vira e fala assim, Barnabé, eu acho que ela falou mais ou menos assim, né? Quem nunca ouviu gente que fala assim, mãe, tia, leva esse menino para ele se aprender com vocês, para ele ser bom igual a vocês, para ele fazer serviço importante, essa coisa tão importante, cheia de virtude. Eu quero que esse menino seja bonzinho, e pai entregou João Marcos para eles. Barnabé chega e fala para Paulo assim, Paulo, meu sobrinho vai conosco. Paulo olhou para o menino e falou assim, esse menino está preparado, não. O nepotismo começou, acho que ali, né? Não teve mais, mas não vai dar tempo, não. Um casal que mentiu para a primeira comunidade. Tá. Isso é outra fofoca, é outro assunto. Mas então, aí estamos na parte em que Bárbara, não, mas ele vai com a gente. Paulo olhou e falou, o menino não tá preparado, né? Não, mas ele é meu sobrinho, que ele é filho da minha irmã. Foi, claro, se é filho da sua irmã, seu sobrinho. Paulo pensou, é óbvio assim, né? O desespero da argumentação. Ele vai com a gente. Acabou com Paulo. Falou, então tá. Isso chama empirismo, é método empírico. Vamos ver na prática. Deixa eu mostrar na prática. E deu problema. O menino empolgado, João Marcos, jovem, né? Opa, nós vamos conhecer lugares lindos. Vou andar de navio, vou fazer um cruzeiro marítimo. Eu vou conhecer Alexandria. Nossa, eu vou conhecer tais lugares. Vou fazer turismo, né? Depois da minha sala de aula de geografia, não era assim, não. Mas então João Marcos vai com eles. Mas quando ele começa a olhar os rumos que Paulo escolhe, e Paulo não ia fazer trajeto para agradar a jovem, não ia fazer parquinho, não ia ter Disney, vai do jeito dele. Lugares onde o evangelho nunca tinha sido citado, não conheciam Jesus, povos mais nativos, mais assim, simples, né? Meios de viagem sacrificadíssimos. Passeio no bosque, isso, Vanessa, que bosque, viu? Emmanuel fala que numa das florestas, porque Paulo passou e levou meses, ele contraiu uma febre que levou meses. Vai saber que bicho que picou Paulo, ou mordeu. E quando ele chegou à cidade lá com febre, ele foi procurar emprego de um lado e Barnabé no outro, numa olaria tal, que Barnabé foi. Então, João Marcos não achou graça nessa viagem, não. O que ele fez? Desfez, desistiu. Aí João Marcos chega e fala, tio, tô querendo voltar para casa. Tô gostando dessa viagem, não. Vou falar com o Paulo. Paulo, nós vamos voltar, que o menino quer voltar. Ele falou, voltar, não. Mas ele não quer ir com a gente, não. Então ele não vai. Mas como que vai fazer para voltar? Ele foi, veio para cá, ele volta para lá. Não, mas está errado, errado. Ele desistiu, porque a gente tem que ir. Mas como? Ele é meu sobrinho, eu sei. Eu falei desde o início, eu entendi, mas ele não está em condição de viajar com a gente. Aí, não, está meio contrafeito. Barnabé seguiu, João Marcos voltou. Passa um tempo, gente, isso aqui é porque vale para o final do nosso estudo, tá? Passaram-se uns meses, Paulo ia viajar, Barnabé chega para Paulo e fala assim, João Marcos vai com a gente. Eu falei, mas não vai mesmo. Mas ele vai, ele quer ir, Paulo. Não, ele está mais preparado, o menino agora é outro, está repaginado, mudou o corte de cabelo, agora dá conta, sei o quê, pá. Paulo falou, não dá conta. Não, mas se ele não for, eu não vou. Paulo, então, você não vai. Depois disso, Paulo e Barnabé continuaram amigos, mas já não viajavam juntos. Barnabé foi cuidar da educação espiritual do filho nas viagens e Paulo viajou com Silas, com revezamentos lá.
O que isso tem a ver com João Marcos? É o nosso tema dos 4 evangelistas, que João Marcos, depois que Paulo já estava preso, a prisão romana, obrigava as pessoas a cuidarem do preso, mandar os haveres, os provimentos, né? O pergaminho. Um dos secretários de Paulo, quem era? João Marcos. Então ele queria seguir, mas não sabia qual era a missão dele. Ele achou que era viajar e era registrar. João Marcos, então aquele companheiro, nós veremos daqui a pouco, que foi inconstante assim, né? Ele era familiar, o outro era coletor de impostos, João era pescador e Lucas, gente. Lucas a gente tem que respirar. Sem nenhuma politicagem, já citei isso no outro estudo, Lucas tem contato com Pedro também, muito bem. Ótimo, Antônio. Então, Lucas e Gamaliel, eu não vejo uma falha destes 2 espíritos nos textos. Uma. Lucas, ele é bom médico, ele lutava para conservar a vida, ele lutava contra Deus, que dizia que Deus é que levaria a pessoa, vou lutar contra esse Deus. Depois ele conheceu, entendeu, se alinhou, e dedicava aos pobres, e aceitava sacrifício, não murmurava, foi discreto nos textos, pagava a viagem de Paulo. Paulo chamou viagem conosco. Aí falei, minha mãe faleceu, por que não? Entrou no navio e viajou com Paulo. Quando ninguém queria ir a Roma com Paulo no finalzinho, um tinha haveres, outro tinha família, o outro estava doente. Lucas sabe, eu sempre quis conhecer Roma. Emmanuel disse que é o seguinte, não, até nisso ele era bom. É porque ele olhou para Paulo e disse, mas pensou mais ou menos assim, esse homem está ficando velho. Ele está doente. O herói, o homem de ferro, está precisando de médico. Eu vou viajar com ele, porque além de viajar, eu sou médico. Ele foi para trabalhar. Esse é Lucas, gente. Esse Lucas que escreveu. Ah, mas João Marcos não estava, então ele foi o secretário. Né? Ele que sugeriu o nome de cristãos. Exatamente. Excelente. Por que homens do caminho? Cristãos. Ele era conhecedor do grego. O cara era médico e estudava grego. Não parando nisso, então ele faz o que a gente chama de literatura de viagem, que ele vai viajando e registrando e pesquisando com quem? Maria. Então ele faz método de pesquisa, naquela época, humilde. A única raiva que eu tenho de Lucas, vocês vão me desculpar, mas eu tenho que abrir meu coração e desabafar, é que ele não é fofoqueiro. Hoje, quando teve aquela bagunça na comunidade, que Barnabé discutiu com Paulo, que discutiu com Pedro, que a coisa pegou. Se olha nos Atos dos Apóstolos, não tem, não. Ah, se Emmanuel não tivesse feito a fofoca. Se Emmanuel não tivesse entrado com mais detalhamentos literários sobre as particularidades dos acontecimentos circunstanciais de conflito, se ele não tivesse contado o barraco que aconteceu, vocês entenderam, né? Lucas, até nisso, ele é discreto. Além de escrever o Evangelho como pesquisa, ele escreve Atos dos Apóstolos, que é simplesmente a base mais detalhada, depois por Emmanuel, em Paulo e Estevão. Esse é Lucas, só isso. Então, estão apresentados Mateus, coletor de impostos, Lucas, médico, Marcos, jovenzinho, e João, pescador. E os temperamentos. A marca de cada um deles, marcante. Mateus é conhecido pelo chamado segue-me. Marcos, pela viagem de que ele desistiu. Lucas, pela adesão e pelos registros. E pela erudição humilde. E João, pela sua impulsividade de filho do trovão. João é adorável. Esse João é uma figuraça. Se realmente ele foi Francisco de Assis, tem tudo a ver. Ele brilhou o tempo todo, ele ardeu aqui no plano espiritual, está ardendo agora quando a gente fala. É impressionante. Como que a gente fala tão bem assim da água e do azul e do céu, como que o vermelho e o fogo pode ser tão poderoso, tão inflamado, tão incandescente, quando Jesus poeticamente diz de João Batista, é uma lâmpada que ardia o tempo inteiro. João Evangelista também é assim. Pedro, na sua inconstância e impulsividade, Pedro depois tem a carta dele, mas Pedro, na época, o evangelho não tinha como, porque ele não era tão letrado, e o serviço era tanto. Até para dividir quem atendia, quem falava, eles tiveram que dividir tarefas. Imagina se Pedro ainda ia conseguir o tempo que Paulo conseguiu. Que Paulo tinha que ficar separando briga, né? Dos judeus, conservadores, que não aceitavam Jesus.
Ele era o conciliador, o harmonizador. Bem, a didática, então. Mateus tem um texto didático, agrupado pelos temas. As parábolas, o Sermão do Monte. Não é rigorosíssimo, não. Só é de grosso modo, modo de falar em sentido geral. O de Marcos vai pela fidedignidade, porque ele foi anotando narrativas. E, às vezes, ditados de Paulo. Marcos, assim. Lucas tem a erudição, a perfeição textual. De uma maneira científica, simples, leve. E João é emocional. Por isso é que tem, né? De novo, o discípulo que Jesus amava chegou primeiro, lá no sepulcro. Você tem as características. A apoteose deles. A de Mateus parece ter sido que depois ele fica discreto na narrativa. Ele fica discreto. Talvez tenha sido Pentecostes, quando eles oficialmente se tornaram apóstolos. Já tinha estágio, né? 2 a 2, e depois narrando qual foi o estágio de Jesus os enviou a campo. Mas então Pentecostes, talvez Mateus, a apoteose. De Marcos, quando ele encontra a missão deles de ser aquele secretário, que também é uma missão importantíssima. Ele ia para a prisão onde estava Paulo para escrever. Se desse, expressão antiga veneta, né? Se os romanos cismassem que ele estava conspirando, que a atividade dele era contra o Império Romano, que ele foi lá e não ia sair. Então ele não era medroso, ele estava com as questões naturais de juventude no início. Natural, é o tempo dele, tentando bater em qual porta que era a missão dele. Lucas tem várias apoteoses, mas essas questões das viagens e dos atos dos apóstolos é um contínuo, né? Lucas é como Gamaliel. O que Gamaliel se tornou depois daquele tempo no deserto, gente? Idoso, com aquele poder filosófico, com aquela sensatez irretocável. Gamaliel, na filosofia na época, para a gente, mais ou menos o que Kardec foi em termos da codificação, estava pronto. Lucas, então, prontíssimo, né? Lucas, aliás. Gamaliel e Lucas estava pronto também, do ponto de vista da virtude. Verticalidade profunda. Exatamente, Rodolfo, perfeito. E João é a questão do Apocalipse, né? Porque ali ele já está domado, filho do trovão, escrevendo, e as últimas palavras dele, sério que ele falava ao final da vida, ele dizia: amai-vos, meus irmãos, amai-vos, amai-vos. Ele entendeu que era o amor. Mateus, agora vamos, o que isso tem a ver conosco? Já que nos aproximamos do nosso tempo. Mateus é mais ou menos o nosso lado de quando nós estamos entediados. Minha vida está comum, eu estou fazendo as mesmas coisas, eu estou precisando fazer alguma coisa diferente. Aí vem uma ideia, vou fazer um trabalho voluntariado, vou ajudar mais tais pessoas, vou me reconciliar com meu irmão enquanto eu estou com ele no caminho. Eu vou me tornar um apóstolo de Jesus. E a gente começa a desinibir. Mateus é a nossa condição de homem comum. Nós estamos naquela situação do dia a dia, né? Alimentando, dormindo, se relacionando, tá? Vestindo. Comum. E chega uma hora em que a gente larga aquela banca, né? E fala, não, vou fazer alguma coisa, eu vou seguir Jesus, eu vou, né? Mudar um pouco, a gente dizia assim, subir um patamar. Falava muito isso na época, também eles falavam, e falava também, dá um grau. Isso também eles falavam isso direto. Não parece que é a expressão da época, não. Parece que a gente está embromando aqui, inventando, né? Mas falando, outro patamar. É isso que ele falou na época. Mateus foi isso. Não tem a ver conosco, gente? Quando a gente fica ali, fala, vou aceitar o chamado de Jesus. Se ele chamar, eu vou. E foi, né? O tarô seria o louco. Mateus fez isso, então, sobressaiu-se. Ele estava numa missão e falou, não, vou mudar de profissão, vou mudar disso aqui, porque isso aqui é muito comum, porque eu não me sinto bem com isso, eu estou trabalhando, né? Quando não, a não ser quando Jesus fala assim, contentai-vos com o vosso soldo, aí tem que continuar. Mas quando a gente sente que aquele karma nosso está vencido, eu vou trabalhar com outra coisa, vou trabalhar por gosto, vou trabalhar sem receber salário por aquilo, vou fazer aquilo sem dar trabalho. O melhor jeito de ajudar como voluntário, gente, é não atrapalhar. Primeiro passo. Voluntário não é para chegar lá e falar, estou cheio de problema, eu quero que vocês me escutem, eu estou vindo para cá porque eu quero ver se eu saro e tal, vou fazer esse meu jeito, já vou mudar isso aqui. Voluntário bom é aquele voluntário discreto que ajuda, que as pessoas, que bom que ele chegou. Voluntário mais complicado que tem é que quando chega o pessoal treme. Eu falo, nossa, só que o pessoal, ele veio hoje, ele veio de novo, será que ele vai continuar vindo?
Tem alguma coisa errada. Tem que ser Mateus. Larga a banca, pai, segue. Vai trabalhar incondicionalmente, né? Bem, que a gente às vezes sai de cá para trabalhar como voluntário, com um projeto, mas eu vou seguir Jesus, que eu quero mostrar para Jesus como que ele tem que fazer para dar certo com os judeus. Ah, me ajuda aí, por favor, né? O copo está cheio, e cheio de quê? Mateus tem a ver conosco. Aí vamos para Marcos. Ah, não, Marcos vou deixar por último. Não, vamos Marcos. Marcos é a gente, é a parábola do semeador. A semente cai, começa a crescer, pum. Tem pouca raiz, pum, murcha. Cai no terreno seco, pum. Queima. Vem os pássaros do céu, obsessão, leva. Vem a paixão, muda de rumo. Vem o medo, larga o navio. Vai fazer empreendimento, volta da viagem. É a nossa cara, não é? Marcos, acho que, por isso que eu falei que Marcos é importante. João Marcos, o jovem João Marcos, somos nós na nossa juventude espiritual ainda. Aí vem João Evangelista. João Evangelista já é aquele que Paulo escreve assim: quem me livrará deste corpo de morte? O bem que eu amo eu não faço, o mal que eu não amo eu faço. É João Evangelista. Depois, quando Paulo escreve, João pode escrever também depois, as coisas velhas passaram, as coisas se fizeram novas, somos uma nova criatura, já não sou eu quem vive, o Cristo é que vive em mim. Então, aquele Francisco de Assis na frente, esse João Evangelista lá no Apocalipse, é aquele companheiro renovado, é aquele moderado que entendeu assim, eu não vou jogar fogo e enxofre na cidade. Eu não vou achar que eu sou mais amado do que os outros, ainda que mais ame. Paulo, deixar-me gastar por vós, ainda que mais amando, eu seja cada vez menos amado. Paulo era cheio de inimigos. Ele aprendeu a ser amigo de todos. E trabalhar pelo bem de todos. E trabalhar incondicionalmente pelo Cristo. Ele personificou a cristandade, domando um temperamento poderosíssimo, com um passado cheio de desafios a serem redimidos. Então, o que nós estamos dizendo é que a nossa história continua. É parecida, né? E João, então, quando ele chega nessa condição de controlar o temperamento dele e usar aquela força da lâmpada que arde no amor, vira um sol. Vós sois Deus, brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. E Lucas, de novo, tenho que respirar para falar de Lucas. Lucas é o companheiro pronto. Lucas é aquele Allan Kardec. Eu não falo isso por ser kardecista, porque quem está aqui sabe que eu particularmente gosto de líderes espirituais, alguns. Nossa, eu gosto muito de João Paulo II, gosto muito desse Papa Francisco. Gandhi, nossa senhora, o Gandhi é um espírito universal, né? Na caridade, a gente tem Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce. Agora, Lucas, quando ele fala que ele é um Kardec, é porque Kardec já estava pronto, mas ainda não, a missão dele depois se revelou. Lucas também foi assim. Na idade adulta, ele conhece o movimento, dá sugestão, faz assessoria, faz o registro, faz pesquisa, escreve, é discreto, patrocina, se sacrifica, se envolve, viaja. O que mais que a gente quer? Ah, mas não foi martirizado. Eu não sei como foi a situação de Lucas. Mas não precisou, o karma dele estava leve. Ele estava fazendo o bem o tempo inteiro na caridade, inclusive da medicina, antes de conhecer Jesus. O Lucas é um companheiro assim, leve, e com a leveza dele é que ele escreve, que ele lega para nós, que ele é citado. Por que nós estamos dizendo isso aqui, então? Porque, do ponto de vista da nossa caminhada, talvez seja possível didaticamente imaginar assim. Nós temos o nosso momento Mateus, cada um se coloca. O momento Mateus, homens comuns, pessoas comuns. Eu chego, trabalho, alimento, almoço, pá, horário de almoço, acabou, volto com pá. Nossa, segunda-feira, nossa, opa, já é quarta. Sexta-feira, nossa, chegou o final de semana, mas final de semana voa. Domingo, nossa, parece que vai ser bom, não foi? Segunda-feira, quando tinha na demora, parece que eu era, nossa senhora, não é possível. Opa, hora de almoçar. Aí vê a televisão, aí, Mateus, chega um ponto que a gente exaure. A gente fala assim, mas não é possível, eu não sou só isso. A vida não é só isso. Tem um tipo de alegria diferente, um tipo de água viva diferente para beber.
Tem um jeito de acordar entendendo que a gente tem uma outra missão no mundo que não sejam nós mesmos. Não tem uma hora que é assim? Mateus. Então, no primeiro momento, às vezes, nós somos Mateus. É quando a gente passa por aquela metamorfose das reflexões e se sente chamado. Quando somos chamados, entramos nessa fase de João Marcos. Eu vou, às vezes, muito assim, afoitamente, e às vezes eu não dou conta. Ele quer abraçar o mundo. Foi na época que disse a João Mateus, Marcos foi, parece que eu estou inventando, que foi na época. Estava em aramaico lá, né? João Marcos quis abraçar o mundo e não deu conta. Deu um pulo maior do que as pernas. E a expressão é da época em aramaico. Muita gente vai falar que eu estou inventando, que eu estou misturando as coisas. O pessoal fala demais, ô Rodolfo. Impressionante, viu, Sirlene? Então, aí nós somos João Marcos. A gente já não aguenta aquela vida comum, mas quer coisa grande. Aí fica complicado indo e vindo. Além das circunstâncias, nós esbarramos no outro problema, que a outra fase é a fase de João. É quando a gente já está dando conta de ser mais espiritualizado, de ser mais constante, mas estamos com Jesus ali, mas nós estamos ardendo. E ainda tem uma mistura, porque tem uma João Evangelista que eu não citei aqui para não ser repetitivo, mas para quem não estava nos estudos, João Evangelista era tão afoito, ele era tão arrebatado. Eu sou igual o Lucas que não fala as coisas, não, gente. Agora, quem não gostar de fofoca é o momento agora de fechar a live, para não saber o que eu vou falar. Quem não sabia vai saber. Quem gosta de fofoca, fica. Eu não vou falar nada, eu serei discreto bem que vocês ficaram, tá? Quem vai apumbrar sou eu que falei, vocês só ouvem. Quando ele escreve aqui sobre Judas, que Judas... mas quebrar um jarro desse na novela, Vanessa, isso mesmo. Quebrar esse jarro aí, derramar esse perfume, cara, podia dar aos pobres. O que os outros pensaram, João Evangelista escreveu, está lá no texto. Judas falou isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque ele era ladrão. Ele escreveu, está lá no Evangelho, ficou lá. Olha o temperamento dele na época. Então, tem um momento que a gente